Bom dia, Luiz. Bom dia a todos os amigos que nos acompanham pelo Jornal do Ceará, nas mais diversas plataformas, seja da internet ou nas emissoras de rádio que transmitem um programa. Mais uma vez, é uma satisfação conversar com você. E já lhe respondendo, Luiz, eu devo dizer que quem está acompanhando já há algum tempo essa notícia sobre esse processo que tem contra os 4 deputados estaduais do PL e todos aqueles que foram candidatos nas eleições anteriores vinculados a esse partido, já deve estar sabendo que há alguns meses o Tribunal Regional Eleitoral havia decidido pela cassação dos 4 deputados em razão de suposta fraude à cota de gêneros, à quantidade de candidatas mulheres da chapa. E agora já está marcado, publicado para hoje, para a sessão de hoje, o julgamento de um recurso, que a gente também já vinha falando sobre ele, um recurso chamado embargos de declaração. Esse é um recurso que a gente faz para complementar o julgado, que está, desde a sexta-feira, nós tomamos conhecimento, através da publicação da pauta, pautado para hoje. Mas você também, como diligente profissional de imprensa que é, já anuncia que tem um fato novo, esse fato novo é de ontem à tarde, que é essa petição do presidente do PL, o prefeito Acilon Gonçalves, arguindo a suspeição de um dos juízes lá da Corte Estadual Eleitoral. E a esposo de uma das deputadas, Marta Gonçalves, o que é que ele tenta? Ele está tentando o quê e com base em quê? Em verdade, Luiz, além de esposo de uma das deputadas, o Acilon é o presidente estadual do PL. E ele também é parte nesse processo. Também é movido contra o presidente e contra o PL. Essa ação, eles também fazem parte como parte investigante, ou parte investigada, vou dizer assim. E o prefeito Acilon, a imprensa já está toda sabendo aí, já está divulgado desde ontem, você diligentemente também o fez. A imprensa desde ontem mostra que os argumentos do prefeito Acilon se dizem respeito ao vínculo formal, à sociedade formal que existe entre um dos juízes do TRE, que é o doutor Érico Silveira, e o filho do adversário político e pré-candidato a prefeito lá no Eusébio, Rafael Sá. O Rafael é advogado, não sei se ainda mas até bem pouco tempo ele era membro da Agência Reguladora do Estado do Ceará e, segundo o Acilon, faz a juntada de alguns documentos lá, algumas fotografias e vídeos. Rafael é pré-candidato de oposição a prefeito do Eusébio, que é a terra, o berço político do Acilon. Portanto, ele atribui a essa vinculação política do Rafael e ao fato dele ser sócio de escritório do doutor Érico Silveira, uma suspeição. Eu devo, sem querer antecipar os fatos, ou sem querer fazer uma premonição, essa petição, a dizer pelo que prevalece na lei, essa petição que a gente chama de exceção de suspeição, ela vai dar ensejo à discussão inicial de hoje. Eu creio que essa será a discussão inicial da Corte Eleitoral, se essa exceção deve ou não ser admitida, se ela deve ou não, como ela deve ser processada, porque também eu não acredito que tenha uma decisão logo hoje, e essa pendência, a meu sentir, vai postergar um pouco mais o julgamento final do processo dos deputados e do partido do PL. Pedro Neto, há quem diga que a defesa tenta tão somente ganhar tempo, prorrogar, protelar esse julgamento que deve ir parar no TSE. É isso, doutor? Luiz, você avaliar a estratégia de defesa dos colegas, seja para elogiar, seja para criticar, você sendo parte envolvida, como eu também estou ladeado lá, eu não sou o autor da exceção de suspeição, mas eu estou ladeando os colegas que lá arguíram essa suspeição, emitir uma opinião, é mera estratégia para postergar
ou não seria leviano da minha parte. O que eu devo dizer é que o Instituto da Suspeição é um instituto jurídico previsto na legislação e havendo qualquer elemento indicativo da suspeição ou de eventual impedimento, é dever da defesa, é dever dos advogados fazer esta arguição. Os advogados, eles não se valem dos institutos jurídicos para, como estratégia, mera estratégia. Ele tem de haver um fundamento. Então, havendo o fundamento, como parece haver, como sugere a peça, porque eu confesso a você, Luiz, que eu não sabia, eu conheço, não pessoalmente, o colega Rafael Sá, que é apontado como ponto central dessa suspeição. Eu conheço o colega, mas eu nem sabia dessa suposta pré-candidatura dele a prefeito do Eusébio, em total oposição ao Arcilon Gonçalves e ao grupo por ele capitaneado. Mas, se essa pré-candidatura existe, se essa vinculação política existe, e se existe essa vinculação formal entre ele e um juiz da corte, é prudente que a corte se debruce sobre isso e decida. Sabe por quê, Luiz? Porque de sim ou de não, nós não podemos esperar que paire essa dúvida. Então é bom para a justiça que resolva esta dúvida o mais rápido possível, para que a gente tenha um julgamento final aqui no TRE, aqui apenas no TRE desse caso. Mas eu devo alertar a todos que nos ouvem e nos acompanham pela internet, que paralelo a isso, os nossos argumentos de defesa postos nos embargos de declaração, eles são fortes, e eu devo dizer a todos eles, eu confio ainda que nós poderemos ter um julgamento dos embargos de declaração com efeitos infringentes. E eu explico àqueles que nos acompanham. Justamente uma contradição que ficou configurada na decisão inicial do TRE, que precisa ser esclarecida. O TRE, ao fim do seu julgado, deixou claro no julgamento de mérito que não havia demonstração da participação dos dirigentes partidários na fraude à cota de gêneros. Assim, consta do acórdão. Mas esses mesmos dirigentes que não participaram, segundo o TRE, mesmo não tendo esta prova, este fato gerou a punição de 4 deputados que sequer são mencionados em contato algum com as supostas candidatas fraudulentas. O que é que eu quero dizer? Nós temos aqui uma cobra sem cabeça. Diz-se que houve uma fraude, mas não se diz quem a praticou. Aliás, não se diz quem a praticou, não. Se diz categoricamente que não há prova da participação dos dirigentes sindicais, ou dos dirigentes partidários. E o Ministério Público, que é um dos autores da ação, ele é claro em tentar, no início, dizer, essa fraude se perpetrou na direção partidária. Está uma contradição que precisa ser explicada, porque se a corte concluiu que a direção do partido não praticou nenhuma ilicitude, como pode vir a punir os deputados se contra eles é que não tem sequer arguição da prática dessa suposta fraude? Essa contradição precisa ser dirimida, e daí a nossa confiança de que o julgamento pode mudar. É tanto que dizer, seria uma leviandade dizer que esta arguição de suspeição apresentada seria uma estratégia da defesa para postergar o julgamento, como se já fosse a crônica de uma morte anunciada. Mas não é bem assim. Nós temos confiança no recurso, confiamos na seriedade dos julgadores e que vão perceber que esta incongruência é capaz de gerar modificação do julgado. Falar, Luiz, sem conhecer os autos, é bem fácil para todos. É bem fácil para todos. E o componente político que envolve o julgamento também meio que permite cada um emitir a sua opinião. Mas precisa conhecer os autos para dar um posicionamento mais abalizado. Doutor Pedro Neto,
após vencida exatamente a série de possibilidades de recurso no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, no TSE, o que é que porque ou o Ministério Público recorre para o TSE, ou a defesa recorre para o TSE, a defesa de cada um dos deputados cassados, já que são 4 deputados. O que é que o senhor, como atuante, experiente, advogado do ramo, do meio eleitoral, o que é que o senhor espera no TSE, caso seja mantida a cassação pelo Tribunal Regional Eleitoral? Luiz, eu também já tive a oportunidade e chance de dizer a quem me perguntou que, ainda que a decisão seja mantida, nós teremos o direito de recorrer ao TSE no que a gente chama de recurso ordinário. Recurso ordinário. E o TSE, por ter essa natureza de recurso ordinário, poderá analisar toda a prova ou a falta dela para modificar o julgado. E nós temos confiança de que a análise da prova deixa claro que não há nenhuma demonstração clara de fraude à cota de gêneros. Pelo contrário, já disse claro, as duas das senhoras que são apontadas como candidaturas laranjas ou candidaturas fictícias, ficou evidenciado na instrução que essas duas senhoras foram cooptadas por um pré-candidato, aliás, um candidato não eleito, de um dos partidos que ingressou com a ação. Porque assim fica muito fácil. Eu até ontem, conversando com uma das partes envolvidas nesse processo, eu disse, olha, se esse precedente prevalecer, vão criar a figura da candidatura plantada. Vão plantar candidatas mulheres em partidos, em todos os partidos, finalizadas as eleições, essa pessoa vai lá e diz, olha, essa pessoa não pratica ato de campanha, não presta contas, não se envolve ou não pede voto explicitamente. Ao terminar, esta pessoa com o intuito que já tinha sido plantada no partido para isso, essa pessoa vai lá e diz, olha, eu não era candidata não, pegaram meu nome aí forçado, inventaram isso aqui. Aí vai ser a candidatura plantada para poder prejudicar um partido e favorecer outro. Se esse precedente prevalecer, se esse tipo de expediente que ficou evidenciado pela instrução processual prevalecer, nós criaremos um grande mal e um precedente muito maléfico para as próximas eleições. Já pensou? Você é opositor de alguém num determinado partido e inventa uma pessoa, vai lá, participa lá da convenção, diz que é candidata. Quando terminar a eleição, nós, dependendo do resultado, a gente vai lá dizer que você era candidato laranja para poder caçar os eleitos daquele partido. Porque é o que revela e o que evidencia a instrução desse processo. Duas senhoras que participaram da convenção do PL, que depois, no meio da campanha, se vincularam a uma campanha de outro candidato e, terminada a eleição, depois de eleitos os deputados, elas procuraram o Ministério Público, através de uma ligação, para poder dizer que não eram candidatas. No caso dos deputados, em número de 4 do PL cassados no estado do Ceará, o senhor esperava aquele julgamento, aquele resultado, com a cassação dos 4 parlamentares, o senhor como advogado de um deles? Luiz, pela prova ou pela falta dela, eu confesso que me surpreendi com o julgamento, mas eu já não fico mais, vamos dizer assim, não sou tão atingido quando o julgamento não é aquilo que eu esperava, porque a experiência de quase 20 anos de advocacia já me fazem perceber ou saber que de julgamento judicial a gente pode esperar tudo, e cumpre a cada um de nós. Eu digo isso porque advogado a gente tanto ganha como perde na linguagem popular, e se a gente fosse abalar com isso ou se sentir o maioral quando ganha, a gente vai prejudicar a atuação. Então, meus quase 20 anos de advocacia já me permitem perceber ou entender que os julgados têm cada um a sua história e cumpre, nesse caso, a gente recorrer e acreditar, como acredito, porque conheço o processo, na possibilidade de alteração, se não agora no julgamento dos embargos, que hoje eu já não sei mais se teremos o julgamento final,
que o faremos no Tribunal Superior Eleitoral. Muito obrigado, doutor Pedro Neto. Bom dia. Bom dia, um abraço a todos.